uns latidos de cachorro, tenho dois. Então, isso pode... Não se assustem, tá? A janela aqui é para fora, enfim. Então, pode acontecer isso. Tá? E, às vezes, outras coisas que vocês vão perceber é que, às vezes, eu olho para cima e depois eu olho para a tela do computador, é que eu entro no plantão sempre com o celular e com o computador, para que eu possa ver vocês fazerem algum comentário, às vezes, e poder interagir um pouquinho, né? Sair um pouco do ambiente frio, que é a tela aqui, e conseguir interagir um pouquinho mais com vocês, tá bem? Então, eu desejo que vocês tenham um bom plantão. Caso tenham dúvida, pode me interromper à vontade, tá? Se vocês erguerem a mão aí, talvez eu veja na telinha do celular, talvez não. Então, se eu demorar para ver, vocês podem me interromper sem problema nenhum. Tá ok? E assim eu vou começar, então, o nosso plantão. Olá, saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos ao primeiro plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida. Eu sou o professor Roberto e, juntamente com o professor Fabrício Voltarelli, somos os responsáveis pelo componente curricular de Fisiologia do Exercício e Câncer, do curso de Especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, né? E, bem, estaremos juntos aí com vocês nos próximos dias, até o fim do mês, a fim de contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos que estão relacionados tanto ao exercício na prevenção do câncer, do exercício no tratamento do câncer e do exercício físico nos pacientes que já passaram, né, pelo tratamento e hoje vivem sem a doença, né, sem o câncer. Eu posso dizer para vocês que esse é um tema muito relevante, inovador, com grande impacto científico atualmente, principalmente no que tange aí aos últimos 5, 6 anos, que tem despertado cada vez mais o interesse de cientistas, de pesquisadores do movimento humano, seja profissional de educação física, seja fisioterapeuta, para principalmente investigar os efeitos potenciais que o exercício físico tem frente aos transtornos associados ao câncer. E quando eu falo de transtornos associados ao câncer, é não apenas os transtornos causados pela doença em si, assim como os transtornos que o tratamento dessa doença pode causar ao paciente, seja ali a quimioterapia, seja a radioterapia, seja o procedimento cirúrgico para remoção do tumor, né? Então, são muitas as frentes que o exercício ou o profissional relacionado ao movimento físico pode contribuir minimamente para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Mas, aqui, especificamente nos plantões, no plantão 1, 2 e 3, eu irei discutir as coisas que estão relacionadas à unidade 1, 2 e 3, respectivamente, do e-book. Não necessariamente eu trarei informações apenas que estão no e-book, mas eu tentarei trazer informações adicionais a essas que estão no e-book, tá? E as possíveis dúvidas e perguntas que vocês levam lá para o Classroom, que vocês fazem aqui no momento síncrono, a gente vai tentar sanar. Caso eu não consiga trazer alguma informação, porque como é um assunto inovador, a gente não tem um domínio de 100% daquilo, a gente pode procurar e trazer a resposta para vocês. Tudo bem? E assim a gente vai caminhando com o desenrolar da disciplina e espero que possamos ter um 30 de junho bem bacana aí com o final da disciplina. Indo adiante, né, para guiar a gente nesse plantão, eu preparei um pequeno roteiro. Nesse roteiro eu vou fazer uma breve apresentação da equipe, né, composta por eu, o professor Roberto, o Roberto, né, e o professor Fabrício. Vou apresentar para vocês o plano de ensino completo, tá, que está disponível já também no Classroom para vocês desde o dia 1º. Vou fazer a introdução da unidade 1, depois eu farei a leitura da atividade avaliativa 1, e, ao final, eu abrirei um espaço para a gente fazer as perguntas, aí, caso vocês desejam, e trarei as perguntas que foram feitas no Classroom, tá? E, por último, faremos o encerramento. Bem,
A disciplina é composta por 2 professores, né? O professor, que é o professor que dará a aula magna para você já no próximo dia 11, será o professor Fabrício Voltarelli. Ele tem graduação em Educação Física, possui mestrado e doutorado em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, possui pós-doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, ao qual ele investigou em modelos animais, né, foi em ratos e camundongos, o câncer e a intervenção do exercício frente à patologia, né, frente ao que o exercício poderia fazer em combate à inserção ali de células tumorais que desenvolveram o câncer nesses animais, né, e ele vai trazer esses resultados, inclusive, para vocês aí, na aula de sábado. Ele é professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Cuiabá, né, capital aqui do nosso estado, desde o ano de 2009. Ele tem mais de 100 artigos científicos publicados e boa parte deles já são publicações relacionando o câncer e o exercício físico, seja enquanto tratamento, seja enquanto prevenção, seja em pessoas pós-intervenção de quimioterapia, radioterapia ou procedimento cirúrgico. E, atualmente ele é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina, né, da Universidade Federal do Mato Grosso, e é coordenador do projeto que atende mulheres com câncer de mama ou câncer na mama, né, no Hospital de Câncer do Mato Grosso. Então, ele está à frente de um projeto que tenha o exercício enquanto intervenção principal, né, para realizar o acompanhamento dessas mulheres com câncer na mama. E também vai ser uma conversa que ele vai ter com vocês no sábado, e no nosso último plantão, né, na última semana de aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos que já foram desenvolvidos, né, pelo professor, e os que serão desenvolvidos a partir de então. Já eu, o Roberto, né, eu sou graduado em Educação Física, tenho mestrado em Biociências pela Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Mato Grosso, terminei recente o doutorado em Ciências da Saúde, fui orientado pelo professor Fabrício Voltarelli. Eu investiguei o câncer e a intervenção e a influência, na verdade, do câncer na capacidade física e funcional do paciente pré-operatório, então aqueles pacientes que iriam para o hospital para realizar o procedimento cirúrgico, eles eram abordados, eles eram avaliados enquanto capacidade física e funcional, para verificar se esse paciente tinha alguma disfunção muscular, né, se ele estava com sarcopenia, se ele estava desenvolvendo ali uma caquexia em momento anterior ao procedimento operatório, para verificar aí os efeitos neoadjuvantes do tratamento, muitas vezes. Sou professor efetivo da Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu estou no município de Cáceres, né, 200 quilômetros sentido fronteira, é um município fronteiriço aqui com a Bolívia, né, estou aqui a cerca de 60 quilômetros de distância da fronteira do Brasil com a Bolívia. É uma cidade de porte pequeno, né, tem menos de 100 mil habitantes. Iniciei a vida acadêmico-científica lá na UFMT, né, sob orientação do professor Fabrício, fiz mestrado, fiz doutorado com ele orientando. Atualmente eu sou coordenador do grupo de estudos em biodinâmica, exercício físico e saúde, e iniciando também um projeto dentro do hospital regional da cidade aqui, no que tange as investigações das práticas de exercício físico relacionado ao câncer. É um projeto que a gente está desenvolvendo, está iniciando aqui também. Tá? Essa é a apresentação da equipe, composta por equipe acadêmica específica desse módulo, né, de Fisiologia e Câncer, composta por mim e pelo professor Fabrício Voltarelli. Seguindo, adentrando aqui ao plano de ensino, né, de vocês, esse plano está disponível para vocês acessarem assim que desejarem, está disponível no Classroom. Tá? A nossa disciplina ela iniciou aí no dia 1º/6, vai até o dia 30/6. Nós temos distribuídos 100 pontos no decorrer da disciplina, são 3 atividades avaliativas, né? Cada atividade avaliativa é atribuída a ela 30 pontos, e os outros 10 pontos estão relacionados à resposta do questionário de pesquisa de satisfação,
né, da disciplina, também que vai ser liberado nos últimos 7 dias aí da disciplina. Também aqui é o link para acessar a nossa sala, né, de aula com o código da turma. E dentro do plano de ensino tem aí a avaliação do desempenho, os critérios de frequência que são estabelecidos, que vocês devem responder as atividades avaliativas dentro do prazo, que vocês têm que ter frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina, que são de 60 horas. Dentro das respostas das atividades avaliativas, vocês têm que ter 70% de aproveitamento das atividades, né, está descrito aí. E as referências recomendadas. Essas referências, elas estão disponíveis para vocês, todos os artigos já estão disponíveis também em material para leitura. Caso vocês precisem de mais algum para ser inserido nas referências, vocês podem nos solicitar, porque o professor Fabrício, ele traz alguns artigos mais recentes na aula também, vocês vão observar que tem muito artigo de 2021 e 2022, alguns já foram inseridos no Classroom também, mas pode ser que falte algum específico que vocês desejem, a gente pode trazer para vocês sem problema nenhum. Bem, quanto aos elementos pedagógicos, né, a gente vai trabalhar as aulas teóricas nos momentos síncronos, nós temos a aula teórica do sábado, já do dia 11, né, que totalizam aí 6 horas, nós temos 4 plantões, que totalizam 4 horas, além da palestra, que tem mais 2 horas de duração, que é no último sábado do mês. Esses espaços disponíveis aqui, que são os plantões, é para a gente fazer os esclarecimentos de dúvidas específicos de cada uma das unidades, né, ou das atividades avaliativas, 1, 2 e 3, e teremos 4 encontros deles, como dito. As aulas, claro, quem não puder participar dos momentos síncronos, poderá assistir ela de modo assíncrono, né, que elas ficam disponíveis para vocês lá no Classroom, assim como no YouTube. E a parte do cronograma, né, vou falar especificamente agora da primeira semana, nossa primeira semana que começou no dia 1º/6, ela vai ser estendida até o dia 12, é a nossa semana mais longa, né, porque não foi possível nós fazermos o plantão na semana anterior, então a gente estendeu e fez o plantão no dia de hoje, enquanto o conteúdo programado para essa semana, nós temos a leitura da unidade 1, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui neste plantão, e já no sábado, no dia 11/6, é a webconferência com aula expositiva, né, que é a nossa aula magna de 6 horas. Enquanto a atividade avaliativa já foi disponibilizado para vocês a atividade avaliativa 1, desde o dia 1º/6, e ela tem que ser enviada até o dia 12/6, no domingo, antes da meia-noite. Tá bem? É importante que vocês cumpram com esses horários, porque eles também refletem aí na frequência de vocês. A segunda semana de aula começa na próxima segunda-feira, né, no dia 13/6, e vai até o dia 19/6. Será liberado para vocês a atividade avaliativa 2, né, e no dia 14/6, na terça-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, nós iremos realizar o outro plantão. Nossos plantões sempre serão às terças-feiras, às 19h30, no horário de Brasília. Aqui no Mato Grosso é 1 hora menos, então aqui são 18h30. Tá? E sempre as atividades avaliativas serão entregues no domingo posterior à data que foi liberada. Né? No caso da semana 2, a atividade avaliativa deve ser entregue até o dia 19/6, né, às 23h59. A terceira semana inicia no dia 20/6 e vai até o dia 26/6. E nessa terceira semana vai estar disponível para vocês a atividade avaliativa 3, né, que tem que ser entregue até o dia 26/6. Né? E também nessa semana, no sábado, dia 25/6, é a palestra com a professora Mariela Maneschi, é uma professora que investigou também o câncer e o exercício, né, no doutorado dela, no processo de doutoramento, e atualmente ela possui uma clínica que atende somente pacientes oncológicos.
Então, ela tem uma clínica especializada em atendimento e prescrição de exercício físico para pacientes oncológicos. Então, ela consegue fazer essa aproximação daquilo que a gente vai abordar aqui, enquanto ciência, com a parte clínica propriamente dita, além da prescrição fora do ambiente hospitalar, porque ela tem uma clínica fora do hospital que realiza a prescrição e atendimento específico para pacientes oncológicos. Ela é do norte do país, né, de Belém do Pará, mas atende pacientes ali não apenas da capital, né, não apenas de Belém, mas de toda a região ali de onde ela vive, inclusive de outros estados ali, principalmente do nordeste do país. Então vai ser importante aí a participação de vocês. Já na quarta e última semana, ela vai ser compreendida entre os dias 27/6 a 30/6. Vai ocorrer o nosso último plantão no dia 28/6. Nesse dia aqui, a gente vai tratar, a gente vai fazer uma entrevista, né? Normalmente, nesse último plantão, eu deixo os alunos muito à vontade para participar. Eu realizo uma entrevista com o professor Fabrício. Então, ele vai participar conosco na aula magna do dia 11, né, que ele vai ministrar a aula, e no plantão especificamente, ele vai participar conosco no último plantão. Aqui está escrito quinta-feira, acabei de ver aqui, mas será na terça-feira, dia 28/6, é terça-feira também. Tá? As atividades relativas à quarta semana, ela será liberada um pouquinho antes, para que vocês tenham mais tempo para responder. Então, elas vão ser liberadas no dia 23/6. Né? Desse modo, vocês terão 7 dias aí para responder tanto o questionário de satisfação relacionado à disciplina, quanto a atividade colaborativa, que é uma atividade extra disponibilizada para vocês na última semana, que é um ensaio clínico que a gente vai disponibilizar para vocês nessa última atividade, aí, na atividade colaborativa. Tá? E na última página do plano, aí do plano de ensino, eu tenho um resumo daquilo que eu chamo de resumo das datas importantes. Né? Esse primeiro quadro aqui tem um resumo das atividades, né? Atividade 1, atividade 2, 3, atividade colaborativa e questionário de satisfação, com as suas respectivas datas de liberação no sistema, assim como a data limite para envio e as notas atribuídas para cada uma dessas atividades que vocês responderão. E no quadro de baixo, eu falo sobre o cronograma de encontros síncronos, né? E desse modo, fica mais fácil de vocês olharem e identificarem as datas e os horários que vocês precisam estar disponível para participar dos encontros síncronos. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre isso? Posso seguir, então? Beleza. Bom, o plano de ensino a gente encerrou aqui. Obrigado, Isabela. Agora a gente vai entrar na unidade 1. Bem, a unidade 1 ela é composta por 6 capítulos, que fala sobre a incidência de câncer no Brasil e no mundo, fisiopatologia do câncer, causas do câncer, né, e traz algumas causas, né, algumas poucas causas do câncer, obesidade, infecções, radiação, álcool e tabagismo, tipos de câncer, principais tratamentos e prevenção. Como eu não quero repetir o que já está disponível para vocês dentro da unidade, eu vou trazer algumas informações complementares à unidade, porque vocês podem fazer a leitura da unidade, né, assim como podem ouvir os podcasts. Os podcasts tem 3, os 3 já estão disponíveis para vocês, e eles fazem uma leitura dessa unidade para vocês irem ouvindo. Caso não tenha tempo, dá para ouvir no som do carro, enfim, dá para ir ouvindo no fone de ouvido, nos intervalos do serviço. Eu imagino que a vida de vocês também é correria, né? Então, eu vou trazer algumas informações que estão ali, mas não necessariamente são as que estão apenas. Eu vou trazer algumas coisas complementares relacionadas ao câncer, principalmente ao contexto histórico e epidemiológico do câncer. Bem, os relatos históricos associados ao câncer, a gente percebe que ele tem um destaque pela
devido à ausência de informações precisas, né? Então, historicamente falando, você não encontra uma descrição precisa de quando começou o câncer ou quando encontra os primeiros relatos do câncer. Mas sim, principalmente a partir de 1970, 1980, a gente começa a encontrar essas descrições, né? Então, dessa maneira, o câncer está associado a uma moléstia, né, uma doença da civilização contemporânea, com raros relatos das doenças antes do final do século XIX. Então, para isso, né, para trazer, né, essa contextualização histórica para vocês, eu utilizo principalmente essas duas fontes aqui, que é o livro O Imperador de Todos os Males, de Siddhartha Mukherjee, tá, é o autor do livro. Ele traz nesse livro o que ele chama de uma biografia do câncer. O autor ele é indiano, extraditado nos Estados Unidos, ele é biólogo e médico. Então, ele tem um histórico aí de pacientes, ele é médico oncologista, claro. Ele tem um histórico com pacientes e conta relatos históricos associados com a atualidade. Então, para quem deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a evolução do tratamento no câncer, eu recomendo a leitura deste livro. Outro livreto que é muito acessível, e esse aqui está disponível para vocês ali no Classroom, é o ABC do Câncer. Ele é publicado pelo Instituto Nacional de Câncer, né? Ele tem distribuição gratuita, e já está, salvo o melhor juízo, na 6ª edição. Então, ele traz informações gerais, desde informações históricas, informações epidêmicas, tipos de câncer, desenvolvimento de câncer, principais tratamentos. Ele traz muitas informações relacionadas ao câncer, tá? Então, a partir da leitura que eu fiz desses dois livros, eu trago aí os relatos históricos sobre a doença, né? Bom, é importante dizer que os primeiros relatos atualmente apontados para a doença, né, os primeiros relatos históricos sobre o câncer, possivelmente está descrito nesse papiro aqui. Não tenho certeza se é assim que se fala, mas na minha leitura é papiro de Edward Schmidt, tá? Isso aqui é uma foto desse papiro, que está ali disponível na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E nesse papiro está descrito um hall de doenças da época do Egito Antigo, em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E a autoria desse papiro é atribuído a Imhotep, né, que é atualmente, né, ele é um deus da medicina egípcia. Tá? E dentro desse papiro existia uma doença com essas descrições aqui, das características: massas salientes no peito, frias, duras, densas como uma fruta. E na parte de tratamento, na época, né, estou falando de 4.000 anos antes de Cristo, estava escrito a palavra não existe. Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, claro, existia uma descrição que foi atribuída a ela, e a uma doença, não se tem certeza de ter câncer, mas a característica, se você levar essas características hoje para um médico oncologista, ele vai dizer que possivelmente pode ser um câncer. Posterior a isso, Hipócrates, em aproximadamente 400 anos antes de Cristo, utilizou pela primeira vez a nomenclatura, né, como a gente conhece até hoje, a nomenclatura câncer. Porque devido à característica morfológica do crustáceo, sendo aqui o cefalotórax dele semelhante à formação de massa tumoral e suas patas e pinças aparentando as irrigações e proliferações de células, ao observar uma massa semelhante a isso em um corpo humano, ele utilizou termos carquino, né, que em grego quer dizer caranguejo. Por isso aí quem vê horóscopo, quem faz leitura disso, vê o símbolo do caranguejo no signo de câncer, né? Por pura e simplesmente significar câncer, tem a leitura aí de caranguejo. E hoje, né, desse modo, o termo ele é utilizado, né, como uma nomenclatura genérica para descrever inúmeras doenças, né, com essas características, além de novas peculiaridades, né,
observando ao longo do tempo, a exemplo da multiplicação celular desordenada, acelerada e ininterrupta, formando massas salientes, né? Existem, não apenas existem câncer com formação de massas, né? Existe também o câncer chamado de câncer líquido, que é o câncer sanguíneo. Indo adiante, posterior a isso, citando aí o contexto histórico do livro Imperador de Todos os Males, ele traz outros fatos, né, associados ao câncer, não necessariamente ao câncer, mas à evolução em si da medicina. A gente observa que em 1846 houve a criação da anestesia, em 1865 o desenvolvimento da antisepsia, em 1890 a mastectomia radical de William Halsted. Esse cara aqui faz parte da história do tratamento do câncer na mama, tá? Nessa mastectomia radical, incluía a retirada, inclusive, não apenas da glândula mamária, mas inclusive das costelas, né? A criação de rádio ionizante em 1895, 1896 tratamento com rádio, mamografia em 1913, substâncias químicas para regressão de câncer, esse cara que também é muito famoso na área da oncologia, Sidney Farber, tá? A primeira cura por quimioterapia em 1956. Posteriormente, os cuidados paliativos foram criados, né, por uma enfermeira, Cecily Sanders também, e em 1990 começaram as primeiras investigações por terapia-alvo, né, especificamente da HER2, que faz o tratamento dos BRCA, né, dos breast cancer, seja a mutação no gene breast cancer 1 ou no breast cancer 2, BRCA1, BRCA2. Então, ele faz uma contextualização bem histórica aí. Mas o que tem de diferente dos fatos históricos mais antigos para os fatos históricos mais recentes, eu diria? Existe um lapso na história. Você percebe que os dois primeiros, um é de 4.000 a.C., o outro é de 400 a.C., e agora, somente em 1840, começam a aparecer outros relatos, né, relacionados ao câncer. Esse fenômeno, ele ocorre principalmente devido àquilo que a gente vive enquanto sociedade de transição epidêmica. O que ocorre nesse período? A gente observa que a gente tem uma transição, uma mudança de costumes e de causas de morte, tá? Em dados recentes, publicados pela Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019, esses dados aqui, a gente observa que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são as principais causas de morte. E observa onde está o câncer aqui. E aqui eu dou um destaque, não está o grupo de doenças relacionadas ao câncer. Aqui estão apenas 3 locais relacionados ao câncer, que é o câncer de traqueia, brônquios e pulmão, que são os tipos que mais matam no mundo. Em 2019, eles já eram a 6ª principal causa de morte no mundo, ocasionando 1,8 milhão de pessoas sendo levadas a óbito por esse tipo de patologia, tá? Claro, isso devido à adoção de hábitos saudáveis, que prolongasse a expectativa de vida da população, que não matassem elas principalmente por doenças infectoparasitárias, que, se você pegar o contexto histórico de saúde do país, as principais causas de morte lá em 1930, 1940 eram por doenças infectoparasitárias, hábitos de como lavar as mãos e tomar vacina, inclusive, foi observado, né, causando diminuição de incidências relacionadas a vírus e bactérias, mas com o aumento de expectativa de vida da sociedade moderna, teve aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Isso a nível de mundo, né? A nível de Brasil, isso também, o cenário, ele se assemelha muito àquilo que se observa a nível mundial. Observando essa distribuição proporcional das causas de morte no Brasil entre 1930 e 2015, isso aqui é publicado também pelo Instituto Nacional de Câncer, para destacar como vem ocorrendo a evolução dos óbitos relacionados ao câncer. O que a gente observou aqui? Em 1930, 45% da população brasileira evoluía a óbito por causa de doenças infectoparasitárias.
Olha que absurdo que era isso. Por quê? Por que essa população ela não evoluía a óbito por doenças circulatórias ou por neoplasias? Porque vivia-se muito pouco nessa época, né? A expectativa de vida em 1930 aqui no Brasil era inferior a 40 anos. Aí, com o passar do tempo, com a adoção de um estilo de vida mais higiênico, né, e com um programa de saúde pública um pouco melhor no país, né, o surgimento do SUS, inclusive, ocorre entre 1930 e 1940, se eu não estiver enganado, salvo o melhor juízo, a gente começa a perceber uma evolução nesse quadro com redução de doenças infectoparasitárias, melhora de saneamento básico, tratamento de água e esgoto, água encanada, enfim. Essa evolução ela vem trazendo uma redução de doenças infectoparasitárias no Brasil e, por consequentemente, um aumento na expectativa de vida e um aumento nas mortes relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. Aqui, principalmente, destaca a linha azul, que são as doenças circulatórias, né? Mas eu quero que vocês observem essa linha vermelha aqui, que correspondia a cerca de 3% em 1930. Olha o que acontece com ela com o passar do tempo. Já é a segunda principal causa de morte no ano de 2015. Tá? Atualmente, 27,7% das causas de morte no Brasil são por doenças circulatórias e 16,6% são por neoplasias, né? São por câncer. Somente no ano de 2019, 232 mil pessoas evoluíram a óbito no Brasil. É um cenário epidêmico assustador, é uma transição epidêmica muito grande que passou pelo Brasil. E qual é o agravante de tudo isso? Observa-se que a linha das neoplasias estão ascendentes, ou seja, elas estão aumentando ainda. E nas doenças circulatórias elas estão estabilizando. Então a gente vai ver com o tempo essas linhas se cruzarem, né? E as neoplasias passarão, sim, a ser a principal causa de morte no país, não só no país, como no mundo. A gente já observa que, segundo essa publicação do Relatório Mundial de Câncer, né, foi publicado no ano de 2020, o câncer ele é a primeira ou a segunda causa de morte prematura entre 134 países, dentre 183 que foram investigados. Ou seja, dividindo essas informações aí, 55 países, aí vocês observam esse azul mais escuro aqui, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, todo o oeste da Europa ali, inclui Alemanha, Espanha, França, Portugal, Inglaterra, enfim, Japão, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países que estão em azul mais escuro, eles já têm o câncer como a principal causa de morte prematura. O que é morte prematura? É morte antes dos 70 anos, em adultos jovens, né, entre 30 e 69 anos. O Brasil já é o segundo, já é a segunda causa de morte prematura no Brasil, o câncer. Tá? Em 79 países de 183 investigados, que corresponde a 43%. Fazendo essa soma aqui, o câncer é a primeira ou segunda causa de morte em 134 países, dentre 183 que passaram a ser investigados nesse relatório mundial do câncer. Então, percebe-se que existe uma nova transição, um aumento na expectativa de vida e um aumento também nas incidências, aí, nas prevalências relacionadas ao câncer também. Bem, e aqui para o futuro, né? Porque são estimativas também realizadas pela Organização Mundial da Saúde, né, de números estimados de novos casos no mundo, para ambos os sexos, todas as idades e todos os tipos de câncer. Em 2020, tivemos aproximadamente 19,3 milhões de novos casos de câncer, né? A incidência de câncer no ano de 2020 foi de 19,3 milhões. E em 2040, espera-se que 30,2 milhões de novos casos de câncer ocorram no mundo, né? A expectativa é com um aumento de 56% aproximadamente. Já em relação à mortalidade, em 2020, tivemos quase 10 milhões de mortes relacionadas ao câncer. E em 2040, né, daqui a 20 anos,
expectativa é de 16,3 milhões de mortes relacionadas ao câncer. E é justamente aqui no ano de 2040 que os estatísticos apontam que o câncer será a principal causa de morte no mundo. Indo adiante, aqui eu vou falar um pouquinho dos principais tipos, né? O número estimado da incidência de câncer no mundo e no Brasil no ano de 2020, também considerando ambos os sexos, né? Homem e mulher, todas as idades, exceto o câncer de pele não melanoma, que normalmente eles são excluídos porque ser não tão agressivos quanto os demais. No mundo, o câncer com maior incidência é o câncer na mama, seguido de câncer de pulmão, colo retal, próstata e estômago. No Brasil, isso não necessariamente obedece essa sequência, mas são eles também. O primeiro é o de próstata, o segundo é o de mama, o terceiro colo retal, o quarto é o pulmão, aí o quinto aqui entraria o de tireoide, né? E o sexto é o de estômago. Não necessariamente esses dados são os mesmos obtidos no Instituto Nacional de Câncer, então a gente aqui, esses dados eu tirei, né, eu trouxe eles do Observatório Global do Câncer da Organização Mundial da Saúde. Normalmente os dados tendem a serem os mesmos, mas não necessariamente são os mesmos sempre. Não sei explicar o motivo pelo qual existe essa diferença. Quando observamos aqui a mortalidade, né, por sítio primário, a gente observa a sequência aqui: pulmão, colo retal, fígado, estômago e mama são os que mais matam no mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é pulmão, colo retal, mama, aí o quarto é próstata e o quinto é estômago. Tá? Então percebe que são normalmente esses os primeiros que mais levam a óbito, tanto no mundo quanto no Brasil. Né? E os aumentos, né, nas incidências e mortalidades relacionadas ao câncer, a gente pode associar eles a fatores, né, fatores atuais, né, porque a gente observa que são os fatores atuais, contemporâneos, que está elevando o número, né, de mortes e de incidência relacionados ao câncer. Mas muitos desses fatores, eles são modificáveis. Né? Como a gente pode evitar isso? Primeiro a gente tem que entender, né, o que causa o câncer. Inicialmente eu posso dizer para vocês que a causa do câncer ela é multifatorial, ou seja, não tem um fator particular que causa o câncer. Há diversas causas, tanto externas quanto internas, relacionadas à origem da mutação, né, que leva ao desenvolvimento da doença. De 10 a 20% aqui dos casos de câncer, eles estão atrelados a fatores internos, né, que geram mutações espontâneas, independente de fatores externos. Elas têm origem nos nucleotídeos do DNA, em erros nos processamentos da duplicação ou em erros nos reparos de DNA que foram duplicados de modo incorreto ou por produtos do metabolismo celular. Então, quando existe lá no ciclo celular, que eu vou comentar brevemente no próximo slide, lá no ciclo celular, quando a gente observa que existe uma duplicação e aquela célula que não teve uma duplicação de modo adequado, é marcada para sofrer apoptose, que é a morte celular programada, e ela não morre, e por algum motivo os fatores, os proto-oncogenes ou os genes supressores de tumor não conseguem silenciar o gene causador de câncer, ele começa a duplicar de modo exacerbado, não consegue ter freio, né? E a partir de então a gente o paciente ou a pessoa começa a desenvolver o tumor. Né? Os outros 80% ou 90% dos casos de câncer, eles estão associados são causas externas, né? Que são as mudanças e exposições provocadas devido à exposição ambiental, ou a hábito de vida, ou a estilo de vida, enfim. Eles podem aumentar os diferentes tipos de câncer, né? Principalmente os de maior incidência aqui no país, né? Que é mama e próstata e colo retal. E são mutações que são induzidas, né, por esse meio, né, que são causados, seja eles por agentes físicos, químicos ou biológicos externos ao corpo. Né. Desse modo, a gente possui mecanismo de controle, né, como eu estava citando para vocês do ciclo celular.
Aqui, voltando um pouquinho lá na biologia do ensino médio, né, mas é importante a gente retomar, é só para a gente observar o quão importante é o nosso ciclo e como a gente possui uma maquinaria de combate ao surgimento do câncer, né? A gente, por exemplo, aqui nesse momento, a gente está sofrendo aqui inúmeras duplicações celulares, tanto eu quanto vocês aí me ouvindo, né? E as células, elas começam durante essas fases, né, durante a fase de duplicação celular, por exemplo, durante o gap 1, as nossas células, elas começam a aumentar de tamanho e duplicar esses componentes que estão dispostos no citoplasma celular, né? E também são produzidos ali as moléculas de RNA que atuarão na síntese de proteína. Isso, eu estou observando essa fase chamada de fase G1, ou fase de gap 1, ou fase de intervalo, enfim. Dependendo do livro que você pegar aí para dar uma lida, vai estar escrito de um jeito. Para que eles fazem essa síntese de moléculas de RNA? Para começar a síntese da nova célula, né? Mas antes de iniciar a síntese, percebe que tem um ponto de checagem aqui, ou checkpoint? Isso aqui é para verificar se está tudo ok com a célula antes dela começar a duplicar, né? Porque nessa fase S começa a duplicação do material genético da célula, né? E após essa duplicação do material genético, o ciclo celular entra novamente em gap. Ou seja, durante essa fase aqui, a célula continua aumentando seu tamanho e duplica as organelas no entorno do núcleo e entra em uma nova checagem e verifica se o DNA foi todo duplicado, foi tudo replicado, o ambiente continua sendo favorável para que essa célula possa seguir adiante. Posteriormente a isso, a gente entra aqui na fase, na metáfase, né, do ciclo celular, onde acontece lá a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e, por fim, a formação de uma nova célula promovida aí pela citocinese, aquela fase da separação das células, da célula mãe e surgindo ali duas células filhas. Perceba que durante o mecanismo todo de duplicação aqui do ciclo celular, nós temos mas inúmeros pontos de checagem e inúmeras enzimas, inúmeras proteínas e genes que venham a combater alguma célula que foi, algum processo que foi realizado de modo errado, algum dano que pode ter sido acometido pelo DNA, alguma proteção promovida por alguma enzima que foi realizada no DNA, inúmeros pontos de checagem, e depois de tudo isso pronto, antes de a citocinese acontecer, ainda é feita uma nova checagem para verificar se está tudo ok, para que essa célula, aquela célula mãe, vire ali duas células filhas, né? E mesmo assim, durante a fase de síntese aqui, né, do DNA, durante a fase S, ocorre, em média, um erro para cada 10 a sétima nucleotídeos duplicados, né? E desses erros aí, desses 10 milhões de erros que podem acontecer, nós temos uma enzima chamada DNA polimerase. Ela detecta e corrige esses erros. Mas mesmo assim, 99% dos erros são corrigidos, mas 1% do erro, ele ainda passa pela checagem todas. E não significa que com esse erro, durante o processo de replicação, que causou uma mutação, não significa que ele vai gerar um câncer. Mas se por acaso esse gene mutado for um próton-oncogene ou um gene supressor de tumor que deixa de suprimir o tumor, aí sim a gente tem um problema na duplicação celular, podendo gerar uma duplicação celular desordenada, descontrolada e mal organizada, surgindo então os tumores, né? Surgindo então o câncer. Bem, indo adiante, né? Mas como a gente pode fazer para evitar, né, esse surgimento? A melhor forma que eu tenho para dizer para vocês para evitar o câncer é a prevenção. A gente teve, no tempo recente, eu fiquei afastado para fazer doutorado de 18 até agora, março de 22, a gente teve a visita do professor José Alberto Duarte, que é um professor de Portugal, médico que estuda exercício, e ele disse que mesmo, foi uma fala dele que me marcou muito, inclusive, que ele citou, assim, em uma das palestras, né, ele deu 4 palestras aberta para o pessoal do programa de pós-graduação.
Olha, gente, mesmo que a gente faça, tenha a melhor adequação em termos de dieta, de exercício, que a gente não tenha histórico genético, hereditário para causar o câncer, às vezes alguma exposição inadequada, algum modo de vida que seja inoperante pode vir a desenvolver a patologia. Então, ele utilizou o termo sorte ou azar. Às vezes a gente não está num dia bom, às vezes a gente dormiu mal, tá se relacionando mal naquele dia, enfim, e pode acontecer. Então, ele chamou esse fenômeno da aleatoriedade de sorte ou azar para o dia determinado. Mas, voltando aqui falar sobre a prevenção, porque a melhor forma da gente evitar o câncer é a prevenção, né? E a prevenção, ela está relacionada basicamente à menor exposição a fatores de risco. Tanto o Instituto Nacional do Câncer quanto a Organização Mundial da Saúde, eles distinguem a prevenção em primária e secundária, tá? Sendo relacionada ao câncer, tá, gente, galera? A prevenção primária é menor exposição a fatores de riscos que podem ser modificáveis, né, como tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, má nutrição, e a adoção de um estilo de vida mais saudável, né? E a prevenção secundária, ela está relacionada a rastreamento de possíveis patologias a fim de possibilitar o diagnóstico precoce de doenças que poderiam causar o câncer ou detectar um tumor no estágio inicial. Por exemplo, né, se você tem na família histórico de pólipos intestinais, é importante você passar por uma investigação, fazer uma colonoscopia, por exemplo, e verificar se no seu intestino está tudo ok ou se está desenvolvendo pólipos intestinais. No caso de câncer de cólon. Tá? O exame de Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo para o HPV, é importante que se passar para não desenvolver o HPV, porque o HPV gera as infecções e as infecções levam ao desenvolvimento de câncer vaginal também. Então, são as duas, a principal maneira de se evitar o câncer é realizando a prevenção e realizando os cuidados de rastreio possível para o não desenvolvimento da patologia. Alguém levantou a mão, gente? Pode abrir o microfone e falar. Bom, então vou seguir. Bem, aqui é um estudo que eu, inclusive, citei na resposta para a Karen. Sim, desculpa. Érica, você pode falar. É porque meu microfone estava bloqueado aqui. Tem como voltar no slide anterior, fazendo um favor? Já voltei. Em relação a essa prevenção secundária, eu li, né, a unidade 1 do material, e aí, pelo que eu entendi, o câncer, ele tem um fator genético, mas ele não é hereditário, correto? Sim, é correto. E aí, essa questão, pelo que eu entendi, é o seguinte: o que vai nortear, né? Igual você disse agora. Ah, você tem histórico na família de alguma patologia, né? De algum pólipos intestinais? Ah, não tenho nenhum sintoma. Eu fiquei com um pouco de dificuldade de entendimento sobre essa questão de ser genética e hereditária e o porquê que esse histórico familiar ele se faz importante nesse processo. Érica, obrigado pela pergunta e é muito pertinente essa pergunta porque ela confunde muito as pessoas, tá? Eu vou tentar contextualizar para vocês e depois você me dá um ok se eu te respondi. O câncer, entre 10 a 15% dos cânceres, eles são causados de modo hereditário, tá? Então, eu vou citar um caso aqui que talvez vocês vão recordar, que é o caso da Angelina Jolie. Ela tinha mutação num gene chamado BRCA1, que essa mutação específica, tanto a mãe dela quanto as tias dela apresentavam essa mutação. E especificamente para esse tipo de caso, ele eleva o potencial de desenvolvimento de câncer de mama em 80% nas mulheres. Né? Então, não são todos os casos que são hereditários, né?
existem algumas particularidades. Entre 10% a 15% dos casos de câncer são hereditários, ou seja, são mutações que podem ser adquiridas, que foram adquiridas de pai para filho, né, de pais para filho. E os outros 80%, 85% são fatores ambientais mesmo, que causaram ali uma mutação. É uma exposição a um agente químico, a um agente físico, a um agente biológico, enfim, que levou ao desenvolvimento da mutação. Em relação ao pólipo intestinal, é uma segunda particularidade da hereditariedade do câncer de cólon. Tá? Então, alguns tipos, eles têm uma relação um pouco mais próxima com o desenvolvimento por hereditariedade, né? Então, por isso que eu citei esse exemplo do pólipo. Se você tem histórico na família de problemas intestinais, então, possivelmente tem uma causa hereditária ali que pode levar a desenvolver a patologia. Então, assim, em termos de prevenção, é importante se cuidar para não desenvolver, né? Então, é fazer esses cuidados, principalmente para a gente dar conta de ter uma vida saudável enquanto prevenção, né? Isso já seria o contexto ali de o que traria hereditariedade. Então, dentre os principais tipos de câncer, né, que a gente tem de incidência de câncer, existe essa particularidade no câncer de mama, né, que é a alteração genética para BRCA1 e BRCA2, né? Não sei se o Fabrício vai chegar a tocar nisso na aula. E no câncer de cólon intestinal, é a relação de polipose que é desenvolvida nessa região do intestino, que pode levar ao desenvolvimento de câncer também. Aí, tanto câncer de cólon, quanto câncer de reto, como câncer de ânus, pode vir a desenvolver essa patologia, quem tem o desenvolvimento disso e não retira, né? Porque o pólipo, num exame de colonoscopia, normalmente ele vai ser retirado, né? E algumas peças vão ser levadas à biópsia e verificar o nível de displasia ali da peça que foi retirada, para verificar se está tendo diferenciação, se está tendo alguma mutação já na peça que foi tirada, enfim, é feita uma análise para verificar a gravidade desse pólipo no intestino. Então é importante ter esse segmento. Ok, Érica? Entendi. Aí, então, a mama, o colo, o reto, o ânus são cânceres com fatores hereditários. Isso, existem algumas particularidades. Não são todos os cânceres na mama que são hereditários. Na verdade, é uma pequena parte. É que esses já têm algumas particularidades. Quem tem a mutação do gene específico na mama, ele já tem essa prerrogativa de ter maior cuidado para não ocorrer, né? Só retomando o caso da Angelina, ela fez a retirada, ela fez mastectomia sem ter câncer. Por quê? Como a chance dela estava aumentada em 80% em desenvolver algum tipo de câncer, ela foi e fez um movimento preventivo, né? Na época, eu acho que foi em 2013, ela foi inclusive muito criticada por isso, mas por pessoas que não tinham conhecimento daquilo que poderia ser causado a ela. Porque quando você faz uma mastectomia e tem a possibilidade de preservar mamilo, preservar a auréola e colocar uma prótese no lugar, que foi o caso dela, para a autoimagem da mulher, isso é muito importante. Então, é isso. Não são todos os casos que estão relacionados à hereditariedade de câncer na mama. Então, eu trouxe para vocês uma particularidade de um gene mutado, né, na história da família. Karen, Perfeito, professor, obrigada. por nada. Professor Roberto, eu acho que seria uma questão de predisposição. Acho que a palavra seria mais nesse sentido. Érica, eu acredito que sim, né? Porque se tem a mutação no gene, a predisposição para desenvolver a doença, ela é aumentada, né? Eu acho que a palavra adequada seria sim, essa predisposição maior do que a população em geral, né? Acho que seria o termo adequado, sim. Obrigado. Obrigada.
Bem, indo adiante do estudo que eu estava falando sobre as frações de câncer aí atribuídas ao modo de vida, infecções, ocupação e agentes ambientais no Brasil em 2020. Tá? O estudo ele não é de 2020, tá? Ele é um pouquinho mais antigo, mas ele fez uma prospecção baseada em regressão, né? Então, esse estudo ele tinha o objetivo de estimar a fração atribuída de cânceres na população adulta brasileira. Tá? E olha o que acontece, né? Quando a gente observa o gráfico, né, das estimativas de casos de câncer atribuídos aos fatores de risco no Brasil. Lógico, o tabaco está ali em primeiro lugar ainda, né? Principalmente para o homem, e as infecções aqui para as mulheres, representado pela barrinha vermelha, cerca de 13,5% de infecções para mulheres e 14,2,3% de tabaco para homem. Mas o que eu queria destacar para vocês são as outras pontas aqui. Baixa ingestão de vegetal, inatividade física, baixa ingestão de fruta, sobrepeso e obesidade, ingestão de sal aumentada, uso frequente de álcool, consumo de carne processada. Então, são muitos fatores relacionados tanto à nutrição, né, a parte nutricional, a conduta nutricional, e fatores relacionados ao exercício físico, né, como aqui, no caso, a inatividade física. Aqui eles não diferenciam inatividade física de comportamento sedentário, tá? Aqui hoje a gente já está definindo melhor isso. Mas nós sabemos que a inatividade física e a nutrição é um dos fatores que podem levar ao sobrepeso. E o sobrepeso significa que a pessoa que está com sobrepeso, ela vive inflamada, né, e o ambiente inflamado, ele favorece o desenvolvimento de câncer. Então, são muitos fatores que nós podemos contribuir nisso, né? Tanto na parte nutricional, né, para as nutricionistas aí fazerem, ou para vocês encaminharem, ou minimamente, mesmo que o profissional de educação física ou fisioterapeuta possa conversar para que a população, as pessoas em que vocês estão atendendo, seus clientes, seus pacientes, tenham um hábito nutricional melhor e, principalmente, gente, se movimentar, né? Isso é muito importante, porque quando a gente soma os fatores nutricionais e de sedentarismo, eles ultrapassam os dois primeiros, né? Eles ultrapassam o tabagismo e as infecções. Enfim, então são fatores que levam, né, a população a desenvolver ao câncer, né? Enfim, e após a gênese do câncer, potenciais complicações aí são esperadas, né? Complicações fisiológicas são esperadas, seja devido à patologia em si ou aos principais métodos de tratamento, né? Quimio, rádio e cirurgia, né? Então, complicações cardiovasculares, né? A gente tem aumento na cardiotoxicidade, alguns fármacos que são consumidos no processo de quimioterapia, eles podem levar a uma intoxicação do miocárdio. Nós temos complicações endócrinas, imunológicas, neurológicas e metabólicas, né? Além disso, são observadas outras relacionadas à qualidade de vida em si da pessoa, né? Que aquelas primeiras que eu citei levam às outras aqui, que são alterações na capacidade física e funcional, declínio na qualidade de vida, piora no prognóstico do paciente, fadiga relacionada ao câncer, redução de força muscular, redução de massa muscular, sarcopenia, caquexia, enfim. Agora são fatores que o professor Fabrício também vai citar bastante, vai conversar bastante com vocês a parte tanto de fisiologia quanto de biologia molecular na aula. Ele vai falar bastante aí do crosstalk, inclusive, entre tecido adiposo, tecido muscular e câncer, né, da conversa entre essas frentes aí, que nos últimos 3, 4 anos tem sido muito investigado. Beleza? Galera, quanto à unidade 1, alguma pergunta sobre o que eu falei, alguma dúvida, alguma colocação, vocês querem complementar alguma coisa? Pode ficar à vontade, eu vou iniciar a leitura das atividades agora. Bom, então vou tocar. Indo para as atividades avaliativas, atividade avaliativa 1, ela possui 8 questões, né? A primeira questão está relacionada ao contexto histórico do nome, câncer.
e pergunta aí, quais características do crustáceo o fizeram nomear um grupo de patologias com manifestações fisiopatológicas diversas? Aí eu coloco, quanto à resposta, devido à característica reprodutiva, pois são espécies que se espalham rapidamente, semelhante ao câncer, devido a características morfológicas, cefalopórico semelhante ao tumor, patas e pinças referem-se à irrigação e proliferação das células neoplásicas, ou devido às características de vida, se infiltrando em tocas de areias e lamas, semelhantes às infiltrações tumorais. Aí tem uma opção correta apenas, beleza? Questão 2, está relacionado à vigilância epidêmica, né? E diz que no Brasil, o Instituto Nacional de Câncer é o responsável por realizar o monitoramento das incidências, prevalências e mortalidades pelos diferentes tipos de câncer. Observe o quadro abaixo e aponte os 3 tipos de câncer com maior incidência em homens e mulheres. Aí tem as opções aí para vocês marcarem, é só observar na figura 1 aqui, quais são os 3 incidentes para homem, e na figura 2, ou na figura ao lado, quais são os 3 incidentes para mulheres e marcar a opção correta. Tem apenas uma opção correta. Questão 4. Baseado no livreto Estimativa 2020, Incidência de Câncer no Brasil, está disponível o livreto para vocês também no Classroom, tá, gente? Para quem quiser. Informe a região onde você reside. Aí você vai colocar se você é da região norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste do país, assim como os 3 cânceres mais incidentes em sua região por sexo. Então, informe a região e depois coloca lá, homens, os 3 mais incidentes da sua região. Mulheres, os 3 mais incidentes da sua região. E ok. Tá? Aí aqui, para facilitar para vocês, a incidência da região norte está na página 59, da região nordeste está na página 67, da região centro-oeste está na página 77, da região sudeste está na página 82, da região sul está na página 87. É só observar também o quadrinho e fazer a resposta. Questão 4. O processo de oncogênese, em geral, acontece lentamente, podendo levar até mesmo anos para que uma célula cancerosa dê origem a um tumor visível. Quanto aos tumores sólidos, a oncologia costuma caracterizá-lo entre benigno e maligno. Baseado nas características descritas desses tumores, preencha espaços que correspondem a cada um desses 2 tipos. Aí tem a caracterização dos tipos aqui, está nas linhas, né? Maior grau de autonomia, capaz de invadir tecidos vizinhos, provocar metástase e apresentam maior risco de causar a morte do hospedeiro. Isso aqui é uma característica do tumor benigno ou maligno. Marca a opção. Na outra linha de baixo está crescimento de forma organizada, geralmente lento, expansivo e apresentam limites, né, chamados de cápsula tumoral. Isso é benigno ou maligno. Aí marca uma opção aqui. A Karen respondeu essa pergunta aqui no Classroom, lá no mural. Muito bem, diga-se de passagem. Questão número 5. O câncer é uma doença com características genéticas, não necessariamente hereditárias, o que significa que a maior parte dos cânceres mais comuns é causada por mutações adquiridas, possivelmente associadas ao ambiente em que o organismo vive, epigenética. Considerando tais alterações, nosso organismo possui alguns meios para que ocorra um controle sobre essas mutações, para efetivamente ter controle sobre o funcionamento e principalmente sobre o crescimento e divisão celular. Baseado nesta afirmativa, marque as opções corretas. Aí aqui tem as opções para você marcar sobre o proto-oncogênio, sobre o gene supressor do tumor e o gene de reparo do DNA. E verifica se a afirmação está correta. Nessa opção aqui pode marcar 1, 2 ou 3 opções, desde que estejam corretas. Questão número 6, diz que o câncer tem causa multifatorial, há diversas causas externas e internas relacionadas à sua origem no organismo, e inclusive interações entre as causas que possam vir a promover o surgimento da doença. Como apontado na figura, aqui não está a figura, mas lá na atividade está a figura,
Entre 80% e 90% dos cânceres estão associados a causas externas. As mudanças e exposições provocadas no ambiente, os hábitos e estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Ademais, entre 10% e 20% dos casos de câncer estão atrelados a fatores internos. A seguir, marque apenas as opções que apontam para fatores externos como causadores de câncer. Aí tem as opções aqui: sistema imunológico comprometido, consumo de álcool, dieta inadequada, problemas hormonais, sedentarismo e predisposição genética. Aqui vocês têm que apontar quais são os fatores externos, ok? Pode marcar uma, duas, três ou todas as opções, desde que marque as corretas. Questão número 7, né? Após o diagnóstico confirmado para câncer, a equipe de saúde deve discutir junto ao paciente as melhores opções de tratamento para cada caso. Os principais tratamentos hoje no Brasil são procedimento cirúrgico ou operatório, sendo a modalidade mais antiga e o principal tratamento para muitos tipos de câncer, e pode ser curativa quando em estágio inicial da doença. Quimioterapia, em que utiliza medicamentos potentes a fim de destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. Aqui não é apenas das células doentes, tá, gente? Ela atinge também as células saudáveis. E radioterapia, lançando mão de radiação ionizante para destruir ou inibir o crescimento das células anormais. Para todos estes procedimentos, efeitos colaterais em tecidos ou células saudáveis são esperados. Quanto ao potencial impacto do tratamento para o câncer na tolerância ao exercício físico, o que eles apresentam em comum? Ou seja, eu quero que vocês observem tanto a cirurgia como a quimio e a rádio, e verifiquem qual o impacto do tratamento que eles têm em comum. Tá? Se é perda de peso e perda de massa muscular, dor geral, náusea, vermelhidão, irritação, dano cardíaco e fadiga. Aqui pode marcar mais de uma opção também. Tá? A questão número 8 diz: a prevenção ao câncer engloba ações realizadas para o não desenvolvimento da doença, sendo a prevenção primária as ações que evitam as exposições aos fatores de risco e a adoção de um modo de vida saudável. E a prevenção secundária é detectar e tratar doenças pré-malignas, ou cânceres assintomáticos iniciais. Dentre as exposições aos fatores de risco, podemos classificá-las em modificáveis, que se referem principalmente aos hábitos de vida, e não modificáveis, relacionados à herança genética e ao tempo. Marque as opções abaixo que dizem respeito aos fatores que podem ser modificados com a intenção de prevenir o câncer. O que desses fatores aqui podem ser modificados? Consumo de álcool, histórico familiar, tabagismo, dieta, nível de atividade física e idade. Pode marcar mais de uma opção, ok? Galera, alguma dúvida ou pergunta relacionada à atividade avaliativa 1? Bom, então eu vou para as dúvidas agora, foi apresentada no mural, tá? Eu trouxe aqui a pergunta da Karen, tá? Eu contextualizei, fiz a divisão da pergunta dela, assim como a divisão das respostas. Tá? Então eu vou ler a pergunta dela aqui, a primeira pergunta. Boa tarde, professor Fabrício e professor Roberto, tudo bem? Por favor, tem algumas questões de apontamento em relação à unidade 1, questões/apontamentos, né? Sobre os dados estatísticos, ela mostra que, apresenta aqui na página 13, no primeiro parágrafo, que estão relacionados à estatística de 2020 a 2017, perdão, de 2000 a 2017, de uma forma geral, porém não estão relacionados à incidência estimada. E ela traz o relatório do INCA aqui, ficou certinho, tanto a incidência quanto a mortalidade, trazendo aqui que a mama tem maior incidência, seguido de cólon em reto entre as mulheres, e próstata e cólon em reto entre os homens são as de maiores incidências. A mortalidade, a mama tem maior incidência, seguido de câncer de pulmão para as mulheres, e os homens aqui, o que mais mata no Brasil é traqueia, bronquite e pulmões, e seguido de câncer de próstata. Aí a pergunta dela é: os dados de incidência não seriam mais relevantes para entendermos qual é a probabilidade de ocorrência de casos novos de uma doença na população? Aí ela cita o INCA 2020, que é de onde ela tirou as informações dos dados.
Bem, aí eu respondi para ela, assim, eu considerei as estimativas dela, que realmente estão corretas, e eu disse, quanto ao seu questionamento, sendo bem direta, a resposta é sim, né? Porque ela pergunta se a incidência seria mais relevante para entender a probabilidade de ocorrer um novo caso na população. Ok, isso não tem dúvida sobre isso, né? Mas eu contextualizei a importância dos dados da mortalidade para saber o quão grave é o fenômeno, né? Para a gente saber o quanto que essa incidência vai levar ao desenvolvimento da mortalidade, ou o aumento dessa mortalidade. Aí eu trouxe o exemplo tanto do câncer de pulmão como do câncer de próstata na população masculina, né? Porque a gente tem uma mortalidade aproximadamente de 90% da incidência nos casos de câncer de pulmão na população masculina. Não significa que 90% dessa população que teve a incidência nesse ano vai a óbito, né? Porque existem os dados que são represados, né? São a população que teve no ano anterior também vem a óbito a curto prazo, mas são 90% das pessoas indo a óbito, gente. Então, fazendo uma razão simples entre mortalidade e incidência, a gente observa o quão grave é o câncer de pulmão na população masculina. Na feminina também não difere também, porque na população feminina também mata muito o câncer de pulmão. Então, é a gravidade relacionada à patologia em si, né? Já quando a gente observa um câncer de muita incidência, que é o câncer de próstata, que acomete muito a população masculina, mais de 60 mil casos por ano, né, a gente observa uma mortalidade inferior, né, mas é uma taxa ainda de 24% aproximadamente, quando se traduz, né, mortalidade dividindo a mortalidade pela incidência. A gente observa 24% dos incidentes evoluindo a óbito, né? Então, a gente observa que a probabilidade de ocorrer novos casos apenas na análise de incidência, ela é sim o suficiente, né? Que foi que foi a pergunta inicial dela, né? Quando a gente quer identificar a incidência apenas. Mas quando a gente quer observar o quão agressivo é a probabilidade da sobrevida, a gente tem que analisar algumas taxas, né? Algumas razões. Então, é importante a gente observar também a mortalidade. Quer complementar, Karen, alguma coisa? Não, professora, acho que a sua resposta foi excelente, né? É que, na verdade, eu estava questionando mais, eram os dados do próprio e-book, né? Sim, entendi. Assim, o que seria mais importante para a gente, quando a gente fala assim, quais são os tipos de câncer mais, assim, com maior incidência, né, no Brasil, enfim. Sim. Então, essa diferença entre incidência e, no caso, mortalidade, né, prevalência, é isso? Uhum. Então, só isso. Beleza, obrigado. Vou para a segunda parte da sua pergunta. Aí a definição de câncer, né? Professor, eu fiz um outro curso que o câncer era definido da seguinte forma: benigno, proliferação excessiva de células, porém restrito ao tecido de origem. Perfeito. Maligno ou câncer, proliferação excessiva de células que invadem outros tecidos, invasão tecidual. Está correto? Assim, normalmente a gente chama de câncer apenas o tumor maligno, né? Por conceituação mesmo da fala, né? Eu tenho visto isso na literatura. As pessoas tendem a excluir o tumor benigno de câncer. É como se fosse algo mais sutil, talvez, enfim. Eu não sei te dar uma explicação para isso tão precisa, mas a definição em si está correta, né? Porque tumor benigno, ele tem uma proliferação, ele é expansivo, ele aumenta de tamanho, mas ele vive na cápsula, ele tem uma cápsula tumoral e não ultrapassa essa cápsula, mas ele continua crescendo. Então, tem tumores benignos que são grandes realmente, são bolas de tênis, enfim, são coisas enormes, porém eles ficam restritos àquele local, né, ao tecido de origem principalmente. E já a característica principal do tumor maligno é a infiltração, ou seja, a capacidade deles se deslocar para outros locais, né, redundância, né, se deslocar para
para outros tecidos, né, para órgãos vizinhos, e são órgãos vizinhos que às vezes nem são tão próximos assim, eles têm essa capacidade, né, de se disseminar no organismo, seja por sistema circulatório sanguíneo, por sistema linfático também pode acontecer, né. Aí foi isso que eu respondi lá também no mural, tá? E é uma distinção que é muito utilizada até hoje, essa distinção de tumor benigno e tumor maligno. E a última, ela perguntou, né, a relação de inatividade física e comportamento sedentário. Pessoas sedentárias acabam acumulando gorduras pelo fato de não se exercitarem e terem uma alimentação nada saudável. Dessa maneira, a gordura em excesso faz com que o organismo fique em um estado inflamatório crônico, e com isso surge a proliferação celular, mutações e, consequentemente, o câncer. Ela deu minha aula aqui nessa explicação. Li alguns estudos comparando as chances do indivíduo fisicamente ativo desenvolver um câncer comparado ao indivíduo fisicamente inativo, e também com o comportamento sedentário. Gente, para quem não, só para contextualizar um pouquinho, existe uma diferença de indivíduo fisicamente ativo para comportamento sedentário, tá? O que é o comportamento sedentário? É a gente ter hábito de sedentarismo, assim, mesmo que a gente faça o exercício ali 50 minutos por dia, 60 minutos por dia, os nossos hábitos no resto do tempo, ele é sedentário, é de ficar sentado na frente do computador ou lendo alguma coisa. Então a gente tem um comportamento sedentário. O inativo é aquele que não faz nem os 60 minutos por dia de exercício. E o indivíduo ativo, isso segundo a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, é aquele que se exercita ao longo do dia, né, seja por práticas não regulares, né, sejam por atividade física propriamente dita, mas que não fica muito tempo sentado, que não fique ali 6 horas na frente de um computador, mais 2 horas na frente da televisão, mais 2 horas mexendo no celular, enfim. Isso é característica de comportamento sedentário. Ah, professor, mas eu faço atividade física segundo a recomendação do Colégio Americano. Faço atividade física 5 vezes por semana, pelo menos, 30 minutos por dia, mas você faz 30 minutos por dia, as outras 23 horas e meia do seu dia você não faz nada. Então, você realmente tem um comportamento sedentário. Então, a diferença de comportamento sedentário para inatividade física é que aquele que tem comportamento sedentário, ele comporta-se de modo sedentário, mas ainda faz um pouquinho de exercício. O sedentário não faz nada. Tá? Então, já existe essa diferença, já na literatura, inclusive. Aí, ela pergunta, esses dois componentes não poderiam estar relacionados diretamente às causas do câncer? Por exemplo, pessoas que ficam horas sentadas podem ter até 80% mais chance de morrer de câncer quando comparadas àquelas que estão em movimentos. É uma análise correta, né? Eu adicionei ao comentário dela, né, porque eu queria só complementar, porque já estava adequado o comentário, aquele estudo que eu citei agora no plantão, né, que fala sobre o comportamento nutricional e o sedentarismo, né, ou a baixa atividade física, como um agravante para o desenvolvimento do câncer, enquanto fatores de risco que devem ser considerados, né. E aí o professor Fabrício trouxe mais uma informação, né, que vai ao encontro também do que ela fala sobre tecido adiposo, sedentarismo e câncer, né, o cross-talking dessa conversa, e que vai ser foco da aula. Então, ele vai tratar a parte fisiológica e molecular disso na aula. Então, a gente não vai conversar muito sobre isso aqui. Ok? Então, no mural apareceu essa dúvida. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, algum complemento para fazer? Fique à vontade. Érica? Professor, em relação a infecções por H. pylori, né? Eu estou até passando por uma experiência um pouquinho complicada, chata, mas estou com fé em Deus que não vai ser nada. Eu fiz uns exames de rotina. Eu tenho a síndrome não tenho síndrome da ovário policístico, mas tem alguns médicos que falam que isso influencia, outros não. Mas eu tive alguns hormônios um pouco mais desregulados. E aí
A ginecologista pediu o CA19 para mim. E aí ela deu um pouquinho alterada esse K19. Aí o surto veio, né? E aí eu fui fazer. Aí agora eu tô passando pela bateria toda de exames, de fazer endoscopia, ressonância, tomografia, enfim, de tudo. E aí, uma curiosidade que acabou culminando com o que eu estou passando agora foi que a endoscopia, ela deu uma gastrite leve. E aí, fez-se uma biópsia para essa infecção na H. pylori. Graças a Deus, hoje eu vi, deu negativo. Mas, de toda forma, eu estou um pouco tentando compreender, porque aí eu fui estudar, fui ler, fui pesquisar sobre que a H. pylori ela pode causar uma gastrite, né? Mas de que forma que essa infecção ela poderia é, virar um câncer, por exemplo? Porque eu conheço uma pessoa que já teve 2 vezes infecções, uma gastrite por H. pylori e tratou com antibiótico. E aí eu fiquei meio confusa. Érica, obrigado pela pergunta. Uma coisa bem complexa essa sua pergunta, mas eu vou tentar destrinchá-la. Primeiro, H. pylori, aproximadamente 80% da população tem. Tá? Uma bactéria ali que está no estômago, que ela cria um microambiente base no estômago. Olha que coisa absurda. Né? O estômago é um ambiente totalmente ácido e a H. pylori cria um pequeno ambientezinho para ela viver ali e conseguir não ser morta pela acidez estomacal. E até onde eu entendo, tá, sobre o tratamento da H. pylori, consumido ali os antibióticos por 30 dias, depende do ciclo, 60 dias, enfim, até que ela seja aniquilada, né, do organismo. Mas isso é por um período, né, porque com o tempo a tendência é que surja novamente o caso. Como eu disse para vocês, aproximadamente 80% da população tem, e muita gente tem e não sabe. Tá? Isso acontece. Tá? Sempre vai desenvolver algum tipo de câncer? Não, nem sempre vai desenvolver. Mas o ataque promovido por ela gera pequenas mutações nas regiões estomacais. E isso pode vir a desenvolver um câncer no sistema gástrico. Tá? Isso pode vir a comprometer, porque aquelas células sofrem mutações. Elas eram células que deveriam suportar a acidez, mas estão suportando um ambiente básico, né, com pH maior que 7, inclusive. E deveria estar próximo de 4, ou inclusive menor que 4, o pH do ambiente estomacal. Então, é uma célula que deveria estar exposta a um tipo de ambiente que, devido à infecção por H. pylori, promoveu uma mudança epigênica ali. Tá? Então, é por isso. O H. pylori, das infecções, das causas de câncer por infecção, é um dos maiores causadores. É o H. pylori, o segundo é o HPV. Tá? Já em relação a CA19-9, tá? Ela é uma proteína que é liberada por alguns tipos de tumor. Tá? Então, é uma coisa que você tem que continuar investigando o caso aí. Tá? Porque, às vezes, não necessariamente é causada por causa da H. pylori. Então, eu não sei qual médico que você está acompanhando, qual a especialidade, mas alguns tipos de tumor têm essa relação de liberar essa proteína chamada CA19-9. Tá bem? É o que eu consigo trazer de informação nesse momento para você. Eu nunca investiguei a proteína e nem ouvi o professor Fabrício comentando sobre ela. Não, essa proteína, eu já consultei, e ela, pelo que eu tenho estudado, ela é uma proteína que pode ser comum. Algumas pessoas apresentarem um valor fora do referencial de laboratórios dela, inclusive a presença da H. pylori mesmo, né? A pessoa ter essa H. pylori, e essa colonização dessa H. pylori causar um aumento desse biomarcador, ou então
ou então um processo inflamatório. É um marcador tumoral que ele deve ser pedido em exames. Eu acho que isso é uma informação até que eu gostaria de trazer para os colegas, porque é um momento que eu passei de um estresse gigantesco por conduta médica fora do comum, porque né, eu fui até um oncologista e ele disse que é um biomarcador que é utilizado quando a pessoa já tem diagnóstico de câncer. Então, justamente para não causar esse estresse que eu estou passando aí há mais de 15 dias, né? De você fazer um exame com um marcador tumoral e ele poder ser só o meu normal ou poder ser um processo inflamatório que eu tô e causar todo esse transtorno. Então, é uma proteína que pode estar relacionada com, com essas características do sistema imunológico e que não representa nada. Entendeu? Compreendi. Ela pode... normalmente eu vejo no hospital, né? A gente acompanhava prontuário de paciente também. Então, eu via esse marcador lá. Mas só que já são pessoas que estão em tratamento, como você disse, pessoas que já têm a patologia. Como é uma proteína nova, um marcador, para mim é novo, né? Eu não sei se é novo na ciência, mas eu sei que ele é utilizado na oncologia, tá bem? Mas que seja uma coisa mais tranquila, né? Deus quiser. Galera, mais alguma dúvida, pergunta? Hoje a gente extrapolou, hein, gente? Não dá para ser só 1 hora de plantão. Bom, então, vamos para o encerramento. A gente viu hoje que o câncer é uma doença genética causada por mutações adquiridas em células somáticas, tabagismo, infecção, obesidade, sedentarismo, má alimentação são fatores de risco para aumento na incidência do câncer e que o câncer já é a principal causa de morte prematura no mundo, tá bem? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e a gente vai conversando. Tá? Um abraço, tchau, tchau.